Graça e paz a todos. Hoje a nossa reflexão se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Diz assim a palavra do Senhor. E no fim do sábado, quando já despontava o terceiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos, que já ressuscitou dentre os mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vou-lhe tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregado eles com os anciões, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite e os seus discípulos, e dormiram, nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: És-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Muito bem, meus queridos, muito bem. A palavra bem direcionada, bem correta no sentido quanto à ressurreição de Cristo. Uma palavra que nos enche o coração e nos dá a alegria de sabermos que nós servimos um Deus vivo, nós servimos um Cristo vitorioso, nós servimos um Cristo salvador, um Cristo que salva, que cura, que liberta, um Cristo que morreu por mim, morreu por você, morreu por todos nós. Jesus que, sem reclamar no seu coração, na sua mente, ele se entregou por completo pelos meus e os seus pecados. Por amor à humanidade, assim Jesus se entregou. Pois bem, meu querido, muitos sentimentos apareceram e aconteceram durante o ministério de Jesus e principalmente depois da sua crucificação e em seguida após a sua ressurreição. A alegria dos discípulos ao ver Jesus novamente animou-os, alegrou o coração, porque até então todos estavam tristes, desanimados,
todos desiludidos com o trabalho que tinha sido feito. E não era diferente de nós, irmãos, que muitas vezes queremos ver para crer, muitas vezes queremos receber alguma coisa do Senhor para poder crer. Mas como a palavra do Senhor mesmo diz, felizes são aqueles que não viram e creram. E os apóstolos, é compreensível por todo o perigo que eles corriam, porque o ódio que corria em torno de Jesus também corria em torno de todos eles. E a palavra do Senhor, meu querido, ela é bem clara quanto àquilo que se prega no dia de hoje. Não vimos hoje pessoas buscando a Jesus porque quer o perdão dos seus pecados. Hoje não vemos busca de Jesus pela salvação, mas buscam a Jesus por aquilo que Ele pode dar de uma forma material. Mas quando entendemos que Jesus morreu pelos nossos pecados, a nossa busca ela tem que ser verdadeira, a nossa busca ela tem que ser sincera, porque não há como entender que somos pecadores se realmente não conhecermos a Jesus, se não entendermos quem é Jesus, qual foi a função dele enquanto esteve aqui na terra. Muitas vezes as pessoas questionam do que eu tenho que ser salvo. Eu não fumo, eu não bebo, eu não me prostituo, eu vivo uma vida regrada, eu vivo uma vida decente, então do que eu preciso ser salvo? Mas a questão não é olhar para si e se julgar uma pessoa correta, santa, porque não há ninguém aqui nessa terra que seja santo. O único santo que colocou o pé nessa terra chama-se Jesus Cristo. A alegria que os apóstolos tiveram ao ver Jesus, só é possível sentirmos essa alegria quando realmente nós conhecemos e temos um encontro com Jesus. A tentativa de calar a Bíblia, a tentativa de calar a verdade, para que pessoas não entendam, essa tentativa, meus irmãos, de deturpar o Evangelho, isso já vem de muitos anos, já vem desde a morte de Cristo, como nós podemos ver aqui. Os guardas, quando se aproximaram dos conselheiros, dos príncipes e dos sacerdotes, eles disseram que o que tinha acontecido, que tinha havido um terremoto e que Jesus já não estava mais lá. E eles receberam um conselho de dizer que os apóstolos e os seus discípulos tinham roubado o corpo de Cristo e receberam dinheiro para isso. Receberam a quantia para poder espalhar uma falsa notícia, para espalhar um acontecido que até hoje muita gente não crê na ressurreição. Muita gente não crê que somente Jesus salva. Então a tentativa de tirar a glória de Jesus não é somente hoje, meus irmãos. A tentativa de tirar a glória de Jesus é desde aquela época. E receberam dinheiro para isso. E até hoje, por conta das tentativas de esconder, de não falar a verdade, muita gente usa o Evangelho para o seu benefício próprio. Porque o verdadeiro Evangelho, meus queridos, o verdadeiro Evangelho, quando nós temos um encontro com Ele, não tem como querer viver da mesma forma.
Não tem como querer recusar uma tão grande salvação. Não tem como querer participar da ira vindoura, porque o Senhor há de julgar esse mundo. Esse mundo zomba de Jesus. Esse mundo está escarnecendo de Jesus. Escarneceram dele quando ele estava indo para a cruz. Escarneceram dele quando estavam pregando cada prego nos pulsos dele e nas pernas dele. Escarneciam dele quando colocaram uma coroa de espinho. E até hoje, meus queridos, escarnecem de Jesus. Mas a palavra é bem clara, Jesus ressuscitou. E Ele está vivo, sentado à direita de Deus Pai. Então, meus queridos, a vinda de Jesus está próxima. A vinda de Jesus, ela está muito mais próxima do que nós podemos pensar. Os sinais estão cada vez mais evidentes. Os sinais estão cada vez mais claros. Não tem como fugir disso, meus queridos. Está na hora de buscar o Jesus ressuscitado. Está na hora de buscar o Jesus ressurreto. Está na hora de buscar Jesus, aquele que morreu pelos nossos pecados. Jesus ressuscitou e virá buscar aqueles que já tiveram os seus pecados perdoados, aqueles que já estão com as suas vestes brancas. O Evangelho é claro, meus queridos. O Evangelho é claríssimo. Jesus ressuscitou e todos aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão ao lado de Jesus. E aqueles que ainda permanecerem vivos, Jesus está se preparando para vir buscar. Não há um que vai se escapar da ira vindoura. Por isso, meus queridos, tome uma decisão antes. E o tempo da aceitação de Cristo é hoje, é o agora. Olhe para o mundo, olhe quanto catástrofe, olha tudo o que está acontecendo e vai para a Bíblia. Vá para a Bíblia, meus queridos. Leia e você verá tudo aquilo que Jesus falou está acontecendo hoje. Lá em Mateus 24, perguntaram para ele quando é que ele viria, dizendo assim: como serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos, e ouvireis de guerras e rumores de guerra. Será que a gente está vendo isso hoje, meus queridos? Olhai e não vos assustei, porque é mistério, é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá fome, peste, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são os princípios de dores. Então, meus irmãos, o que é necessário para que nós venhamos confiar no Evangelho? Essas palavras não saíram da boca de um homem simples. Saiu da boca de Jesus enquanto o homem esteve aqui na terra, mas Jesus não foi um homem comum. Ele era um Deus encarnado no corpo de um homem santo. Então, meus queridos, acredite. Acredite. Jesus ainda diz aqui, porque haverá tão grande aflição como nunca houve. Desde o princípio do mundo e até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então se alguém vos disser, eis o Cristo está aqui ou ali, não os dei crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Então, meus queridos, vamos ficar atentos, vamos olhar para dentro de nós, vamos fazer uma reflexão, vamos nos consertar com Deus enquanto é tempo. O Jesus ressurreto, ele há de voltar. O Jesus ressuscitado, ele está voltando. Então, diante dessas palavras,
Olhe para fora, olhe lá para o mundo e veja que tudo isso já está acontecendo. Assim como Jesus disse, ainda não é o fim, mas são os princípios das dores. Como é que está a sua situação diante de Deus nesse momento? Se você partisse deste momento agora, para onde que você iria? Muitos dizem que aqueles que confessam Jesus são muito orgulhosos, soberbos, porque diz que vai morar no céu. Mas não é porque nós dissemos que vamos morar, é que Jesus dá essa garantia. Jesus ele não rejeita ninguém, meus queridos. Pode ser o mais alto pecador que tiver no mundo, porque foi por esses, foi por mim, foi por vocês. Não existe pecado, pecadinho, pecadão. Foi para isso que Jesus veio, para nós pecadores. Abra o seu coração, abra a sua mente. Não creia que nós temos muito tempo para poder viver as delícias desse século, as delícias desse mundo, se ainda é que existe isso. Mas olhe para os sinais estão cada vez mais evidentes. Abra o seu coração, abra a sua mente, reflita. Se você partisse hoje, para onde que você iria? Pai amado, Pai querido, é no nome do Teu Filho Jesus que eu te agradeço por essa palavra. Eu agradeço, Senhor, pelo Teu amor e a Tua infinita misericórdia. Eu agradeço pelo Teu Espírito Santo que Tu enviaste, Pai, para nos convencer, ó Deus, de tudo aquilo que nós conhecemos de Ti. Que aquele que não conhece o Seu Filho como Senhor e Salvador também venha abrir o seu coração e a mente e dê a oportunidade para que o Senhor fale aos seus corações. Que o Senhor venha, Pai amado, convencer este também através dessa palavra. O quão é necessário ter um concerto contigo, ter os pecados perdoados, para que quando partir daqui dessa terra, encontre morada contigo. A sua palavra diz em João 14 que o Senhor está preparando mansões, que o Senhor está preparando casas para todos aqueles que crerem em Ti, Senhor. Que a sua palavra diz que na casa do seu Pai há muitas moradas. Então que hoje, essa decisão de estar ao seu lado seja tomada hoje. Que o Teu Espírito Santo convença, Senhor, que todos nós somos pecadores e que precisamos do perdão de Jesus para poder morar contigo. Nos abençoe, Pai, para a glória e honra do seu santo nome. Eu peço e agradeço. Que assim seja. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, curte, comente e compartilhe.